Salve, ouvintes do FIAP Decode! Tá no ar mais um episódio do Boletim Tech da FIAP. Eu sou o André Davi, sou o seu host, e vocês que são decodificadores já de longa data sabem que eu gosto quando as coisas saem do lugar, mudam, quando nós temos surpresas, e acabou de acontecer uma surpresa aqui na minha pauta, no meu texto de abertura, onde eu tava pronto para te mostrar imagens minhas no espaço, em um monte de lugares, mas numa conversa de bastidores, aqui com o nosso convidado do episódio de hoje, algo foi trazido à reflexão. Então, antes de falar do que aconteceu, eu já quero dizer quem é esse convidado. Eu tô falando do Júlio Matos. Tudo bem contigo, Júlio? Tudo ótimo, André. É um prazer enorme estar aqui conversando com você e com a sua audiência. Bora para esse papo aí que eu acho que vai ser muito legal. Cara, tô animado demais. Eu quero dizer que é muito bacana a gente ter o Júlio aqui. E eu quero dizer outra coisa também. Já tô dando aqui o play, o start no nosso timer, porque a nossa primeira notícia tem a ver justamente com o que eu tava falando, que é sobre essa questão de nós gerarmos conteúdos utilizando as diversas IAs e produtos de IAs que estão disponíveis agora. A notícia que a gente traz hoje para vocês é que o Google lançou lá o seu novo modelo de IA generativa, o Nano Banana, e tem se falado disso em tudo que é site, em tudo que é rede social. Eu que uso bastante o Reddit, por exemplo, eu vejo muito nos tópicos o pessoal comentando: olha, gerei aqui uma foto da minha avó, da minha mãe, da minha irmã, minha, em determinada situação. E o ponto é, há algum tempo atrás, quando a gente falava de geração de imagens através de algoritmos de IA, isso imediatamente levantava um questionamento coletivo de, poxa, peraí, quais são as implicações, qual que é o problema, qual que é a origem? Mas agora, a cada nova versão que sai de todas essas ferramentas, essa discussão parece ter ficado um pouquinho para segundo plano. Por isso que é muito legal ter você aqui, Júlio, para contar a tua visão. O que você achou quando você viu essa notícia? Conta um pouquinho desses dois lados do balcão pra gente. Eu acredito que é sempre impressionante, né, André, a velocidade com que essas ferramentas elas têm evoluído nos últimos anos. Não faz muitos anos a gente estava discutindo sobre o vídeo do macarrão lá, com o Will Smith comendo macarrão, ou até mesmo umas imagens bem tosquinhas que a gente conseguia fazer nas primeiras edições do Midjourney, né? E eu lembro que muitos profissionais falavam, né, profissionais da área de design, diziam, mas isso aqui não vai a lugar nenhum, esse negócio é muito complexo, não vai, quer dizer, e a velocidade com que essas ferramentas foram evoluindo e chegando, quebrando a barreira para se tornar algo possível na borda, que pessoas com linguagem natural pudessem criar coisas que antes elas jamais imaginavam que teriam possibilidade, acaba gerando esse burburinho, essa impressão de que agora você não vai precisar mais daquelas estruturas que você tinha antes, você não precisa mais de um design, você não vai precisar mais do ilustrador, você não vai precisar mais de um cinematografista, porque você vai criar tudo em IA, um animador 3D, né? Só que quem trabalha com esse mercado sabe que a IA tem um campo onde ela pode evoluir como ferramenta para agilizar principalmente a parte processual e complexa desses projetos, principalmente que à medida que o escopo do projeto aumenta, ele também acaba tendo impacto nessa questão. Mas quando a gente fala, por exemplo, da verve artística, né, de colocar para fora, em certo ponto você está falando de gente fazendo pequenas experimentações. O artista mesmo, ele não vai, digamos assim, comparar o trabalho dele ao que a IA pode produzir, porque até para produzir uma imagem utilizando a IA, você precisa ter conhecimento artístico, a IA vai produzir alguma coisa que não tem valor, não tem correção, não tem o ponto de fuga correto, não tem uma escala de cor bem pensada, e essas são as coisas que eu falo de valores invisíveis, né, do design, da arte, que você não percebe que está ali, mas ele está. Quando você olha para uma tela, e até pegando os bastidores, quando você olha para uma tela e diz assim, poxa, que bem iluminado, que fundo bacana esse seu, André, em contraste com esse ponto vermelho na esquerda e essa iluminação dessa sua estante. Alguém pensou, alguém trabalhou isso antes, mas eu poderia gerar a sua imagem com um prompt agora, que seria alguma coisa meio diferente e tal. E essa verve da observação, do momento, do contexto, pode evoluir o quanto você quiser da IA. Só quem tem essa visão artística é o ser humano.
Então, eu acredito que a IA evoluindo e a gente se apropriando dela enquanto artistas, enquanto designers, enquanto desenvolvedores, para fazer é um caminho interessante. A única questão que é quando essa discussão, como você falou, né? Quando fica muito incrível, que parece mágica. Eu digitei um negócio e apareceu, nossa, mágico. A gente para de discutir como que essas coisas estão chegando, da onde que elas vêm, quanto esforço elas gastam, quanto recurso é investido para que aquilo aconteça, quando era muito mais fácil sentar um ilustrador ali e produzir uma ilustração, um animador produzir uma animação e a gente produzindo esse material. Então eu acho que esse ponto que você comentou na sua coisa é o ponto crucial. Não vamos deixar que a surpresa dessa tecnologia desvie a gente da real discussão, que é quando que eu preciso de IA? Para que eu preciso de IA para fazer? A IA pode continuar evoluindo, as pessoas podem continuar brincando. Eu acho que a gente tem que focar, André, na verdadeira discussão, que é o quanto eu estou gastando para utilizar esses recursos, para que eu estou utilizando esses recursos e aonde que eles vão realmente agregar valor para que o artista produza mais e melhor, e não necessariamente ficar tão preocupado na mágica que está acontecendo quando alguém está experimentando essas coisas lá na borda. É muito legal ouvir você falar isso, porque um dos usos que eu menos faço de IA atualmente é com imagem, justamente porque me falta conhecimento para obter um resultado que eu olho e falo, nossa, que diferente. Então, quando eu vou pegar, mesmo que seja um modelo 3D para imprimir alguma coisa assim, eu prefiro pegar de alguém que sabe do que está fazendo do que eu instruir a IA um pouquinho errado. E falando nesse assunto de polêmicas e problemas e dificuldades, a Nintendo é famosa por mirar talvez onde não deveria mirar, no caso na comunidade que acaba suportando os seus consoles, inclusive os modders. É claro que a gente entende que tem todo um mercado paralelo, mas nessa notícia aqui, a gente viu que um modder, ele foi condenado a pagar 2 milhões de dólares para a Nintendo por uma modificação no Nintendo Switch. Claro que existem mods dos mais diversos tipos, mas eu queria ouvir de você, Júlio, o que você acha desse novo capítulo da Nintendo versus a comunidade gamer? A Nintendo é uma empresa que toda a trajetória dela sempre se caracterizou por estar no ponto cego do mercado, né? Enquanto todas as empresas correm em direção a um impacto gráfico de excelência, né? Cada vez evoluindo mais capacidade de processamento, mais shaders, mais elementos gráficos pipocando, voxel, partículas e tudo. A Nintendo ela diz assim, não, eu quero focar no meu mundinho, eu quero fazer os meus jogos, eu vou fazer as minhas histórias, vou focar no meu público. E para ela sustentar isso no longo prazo, ela acredita, e aí é uma visão estratégica dela, que ela precisa tentar impedir o máximo que haja interferência nela. E a gente sabe que desde o advento da internet, depois que você jogou alguma coisa no mundo do ponto de vista de tecnologia, já não é mais seu, né? Lutar contra isso é o Sísifo empurrando a pedra morro acima, vai rolar sobre ele de novo. Esse é o grande problema, eu acho, desse negócio, porque ela conseguiu processar um, mas tem 40 fazendo, e às vezes estão lá, você falou, né, do subreddit, está no sub, do sub, do sub, do sub, e a galera está produzindo jogo, quebrando código, então, claro, a gente de fora observa que essa é a estratégia, mas eu acredito que dada a horizontalidade hoje que a gente tem, seja da capacidade de fazer mod, até da própria pirataria mesmo, o grande público que é fã da Nintendo já é público que vai pagar para trabalhar e vai, inclusive, ainda botar para frente o jogo dela, mesmo que a Nintendo não deixe. Com certeza, e contar um ponto que eu sempre gosto de levantar, claro que não é necessariamente o caso desse modder, mas a gente tem a questão das mídias perdidas, mídias mortas, quer dizer, se a gente não tiver essa comunidade que dá vida de novo a velhos consoles, velhos games, que explora esses hardwares para criar emuladores e tudo mais, um montão da cultura humana acaba ficando perdido. E quando a gente fala de cultura humana, a gente hoje em dia engloba, como você bem falou, Júlio, muita coisa que está na internet, muita coisa tecnológica. Só que para
para fazer tudo isso funcionar, desde o clique que você deu aí para ouvir o Decode de hoje até as IAs generativas que a gente está falando, nós precisamos de muitos computadores, muitos data centers, muitos processamentos. E olha só, a China está mergulhando data centers no fundo do mar para ter uma solução de resfriamento. Afinal, quando você tem um computador que causa um processamento muito grande, ele também gera muito calor e precisa ser resfriado. Já existem iniciativas do mundo inteiro de tentar explorar recursos naturais para fazer isso. A China está colocando no fundo do mar. Isso casa bastante com o começo do nosso assunto, né, Júlio? Que com o aumento dessa demanda aí das IAs, a gente acaba vendo essas medidas sendo tomadas. A gente sai do porquê para o para quê, né? Para que eu estou construindo cada vez mais data centers? E a gente sabe que a gente está chegando na casa dos bytes já, né? Que é vezes mil de novo a quantidade de gigabytes que a gente está produzindo, armazenando e gerando, e a gente tem que guardar em algum lugar e a gente vai usar IA para... Mas aonde que a gente está querendo chegar com tudo isso, né? Porque quando a gente fala na questão do esbarra na questão ambiental, eu acho que valeria a pena a gente inverter essa lógica. E eu até falo muitas vezes nas aulas que o grande problema é por onde você começa o conceito, né? Se você começa o conceito dizendo que o seu problema é alcançar uma quantidade maior de dados, aí, realmente, vou fazer novas coisas, vou fazer mais data centers e tal. Não, mas o seu problema atualmente é manter o seu planeta existindo para que a humanidade exista, não é esse o problema, entendeu? Então, eu acredito que a gente vai ter que chegar num meio termo aí para organizar o que a gente já tem e o que a gente quer manter de dados, porque não é infinito. Uma hora a gente não vai conseguir mais fazer data center, só que a gente, do jeito que a gente está indo, a gente está produzindo dados de forma infinita. Por isso que é importante quem estuda tecnologia, quem trabalha com tecnologia, fazer essas reflexões para si mesmo, a cada decisão que toma, a cada escolha que vai fazer do novo assunto a estudar, para que a gente também possa tomar parte nesse tipo de tomada de decisão, não deixar só na mão dos outros, olha, lá naquele país, lá naquele lugar e assim por diante. Bom, eu queria agora, Júlio, fechar o nosso papo com uma das notícias mais recentes e talvez mais quentes dessa semana, que envolve o Banco Itaú. O Banco Itaú realizou uma demissão em massa, foram 1.000 funcionários, os números variam um pouco dependendo de onde você lê a publicação, e muito além apenas da questão do Itaú, como vários outros layoffs, várias outras demissões na área de tecnologia, isso se espalha imediatamente pela internet, gera comentários, reflexões, dúvidas, ameaças, gera todo tipo de reação de como a empresa deveria se portar, deveria ter se portado, como que está o mercado naquele momento. Quer dizer, são muitos impactos. A gente está vivendo um momento, Júlio, ao meu ver, que parece que realmente qualquer coisa que aconteça em qualquer empresa grande acaba gerando essas ondas em voltas, meio porque cada um se preocupa, o que vai acontecer aqui, para onde está indo? É mais ou menos por aí a sua percepção? O que você tira desse novo ocorrido? Porque hoje você tem um evento como esse numa empresa de grande porte, num país do sul global, da América Latina, e em poucos segundos, na Rússia, na China, no Japão, as pessoas já ficam sabendo, elas podem comentar, elas podem opinar, inclusive a opinião delas volta e as pessoas podem, ou seja, essa capacidade grande de nos tornarmos uma coisa que eu lembro quando a gente estava começando com esse negócio de internet, se falava da aldeia global, né? Que é um conceito que parecia meio hippie, assim, não, vai ser uma aldeia global. Hoje a gente parou de usar esse conceito, mas a gente vive na prática o que significa aldeia global. Um poder muito gigantesco de descentralização, seja essa descentralização de informação quanto de força de trabalho. E aí que é onde o problema, eu acho que é a nossa discussão principal aí. Que independente da decisão da empresa, do layoff, eu vejo que é uma questão estratégica, pensando no ponto de país, como lidar com sistemas descentralizados. Nós fomos forçados a evoluir, e eu aqui cito evolução no sentido bem carnavalesco, não que isso tenha melhorado, a gente só foi do ponto A para o B, né? No carnaval, evolução, não é que melhorou a escola de samba, ela só saiu do ponto A e chegou no final da avenida, se tudo deu certo dentro do tempo estipulado. E essa descentralização, André, que foi forçada pela pandemia, ela foi feita de um modo
praticamente irracional, porque a gente não tinha opção. Ou a gente fazia esse processo, ou a gente parava de existir uma série de serviços e muitos deles até essenciais. Então, hoje eu acho que o desafio, e se você pegar algumas pesquisas que a gente faz dentro dos eventos de tecnologia, mais de 70% dos participantes, mesmo os presenciais, já continuam trabalhando em modelo de home office. E hoje você não conseguiu ainda estabelecer uma lógica de mercado que diz o seguinte: o que significa capacidade produtiva, o que significa até a análise de habilidades, de skills, como que faz, porque ainda, apesar da gente ter evoluído muito no sentido de gestão descentralizada, quebrar os modelos cascatas, a grande parte da economia formal ainda funciona numa linha reta, hierárquica, qual as instâncias gerenciais precisam mostrar alguma coisa. E, infelizmente, muitas delas, em diversas empresas, não sabem demonstrar capacidade gerencial se não tiver pessoas próximas a elas, com elas olhando. Então, eu sinto que não é um problema isolado, é uma complexidade do que mesmo quem está fazendo e tirando resultado, muitas vezes não sabe por que exatamente está conseguindo resultado através do home office, entendeu? Ele está só agregando, e a gente sabe, né, André, que as demandas dos dia a dia, os pequenos incêndios, eles sobrepõem a visão estratégica de longo prazo. Então, quanto mais você descentraliza, mais difícil está de chegar essas questões para quem está na ponta. A gente vai acavalando ferramenta e bota mais uma ferramenta e tem mais um check-in que você tem que dar, e check-in aqui, e é programa disso, e é o Gira, e é o Discord, e é o não sei o que, e dá um ping no Telegram. Para onde que a gente vai parar? Quer dizer, no Brasil a gente tem essa nossa skill, né? A gente nunca para fazer, a gente segue fazendo, e é a nossa skill principal do brasileiro, né? Se você vai para a Europa, a galera para o que está fazendo para organizar. A gente não. Então, eu vejo que esse é um dos grandes problemas que vai culminar nesse tipo de notícia, né? A nossa ainda baixa capacidade de gestão de equipes descentralizadas. Por isso é tão importante a gente trazer uma discussão dessa para cá, para a mesa, e por isso que eu tenho que parabenizar você, Júlio, porque passou com sucesso na sua estreia pelos nossos minutos de notícia. E eu preciso agora fazer uma reconexão lá com o início do programa, porque eu falei para os nossos ouvintes, pô, rasguei o meu roteiro aqui, ia começar de um jeito e de outro. Uma das coisas mais legais que tem é quando a gente conversa com outra pessoa, com outro profissional, com alguém legal, escuta opiniões, aprende, e eu tenho certeza, Júlio, que nesse episódio muita gente está pensando assim: como que eu posso aprender mais com esse cara? Como que eu posso ouvir mais com ele? Onde ele tá? Então, cara, conta pra gente em que redes você tá, o que você tem feito, do que você tem falado, o momento é seu. Bacana, André. Bom, todas as minhas redes é @JúlioMatosNKT, de marketing. Eu sou formado em marketing, então lá no começo era a arroba principal era dessa coisa, mas hoje eu trabalho principalmente com design. Eu tenho um podcast também da área de tecnologia, que é o Tem Tempo para Pergunta, que é o podcast oficial do The Developers Conference, que é o evento que eu também sou o host. E para a galera que quiser, é só procurar no YouTube ou no Spotify o Tem Tempo para Pergunta. E eu também trabalho com os eventos do TDC, então se você quiser trocar uma ideia, basta ir, a gente está, daqui a pouco tempo a gente vai estar com o TDC em São Paulo, e no final do ano tem TDC aqui na minha cidade. Procura aí no Google, Tem Tempo para Pergunta, que é o podcast, e o TDC Experience Porto Alegre, que com certeza você vai me achar. Por isso, nesse clima de comunidade, de agradecer, coisa e tal, eu agradeço ao Júlio aqui pela presença no episódio de hoje. Júlio, foi muito maneiro ter você aqui com a gente, cara. Obrigado, André. É um prazer enorme estar aqui, e um abraço também para a sua audiência, que nos prestigia aqui. Com certeza, audiência, o Júlio tá falando com você que tá aí sentado, ou em pé, ou lavando louça, ou fazendo o que quer que seja ouvindo o Decode. Avalie esse episódio com 5 estrelas, deixa o seu comentário, porque a gente vai se ver na semana que vem. Até mais! O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura, FIAP e PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.